Olá, sejam bem-vindas ao nosso encontro para você descobrir o poder das vendas em suas mãos e, claro, alavancar suas vendas com escala e crescimento constante, sabe como? Através do método PVM. Eu sou Givanete Serra, a sua especialista em vendas. Qual o ponto de partida para você ter crescimento em escala em suas vendas? O ponto de partida escalar essas vendas significa aumentar o ticket de vendas em cada cliente. Porque o que eu sempre percebi é que as pessoas ficavam preocupadas em atender e vender para o cliente somente o que ele pedia. E quando você passa a interagir com o teu cliente, passa a dar uma atenção, conversar com o teu cliente, você consegue entender as suas necessidades e você aumenta esse ticket. Isso é escalar em venda. Escalar é aumentar. O que é esse ticket? Se você vendia para esse cliente R$ 300, aumentar o ticket é dobrar, triplicar, quadriplicar essa venda. Então, ou seja, você vai escalar nas suas vendas. E isso é muito importante para que você consiga ter o maior rendimento com o seu próprio cliente. E como fazer para manter esse ritmo de venda todo dia? Bom, o ponto principal é que você faça o seu planejamento. Você tem que ter um planejamento do anual, né? Planeja o seu ano, o que você pretende alcançar nesse ano, por exemplo, 2021, né? E aí, a partir disso, você faz o seu planejamento mensal. Porque dessa forma você consegue mensurar onde você está, onde você quer chegar e como está o teu crescimento. E a rotina, ela é fundamental para fazer com que você consiga vender todo dia. Por que eu falo da rotina? Agora, a rotina, ela só vai conseguir ser eficaz se você tem um planejamento. E quando você planeja, a rotina faz com que você chegue, você já sabe o que você precisa fazer, né? As estratégias que você precisa aplicar, os contatos que você precisa fazer com o seu cliente, o contato, a divulgação do seu produto, você já tem tudo planejado. E aí aquela rotina constante. Por que é importante eu ter foco nessa rotina? Porque se eu não tiver um planejamento e uma rotina, aí você vai vai perceber que a procrastinação, outras distrações, as redes sociais, ao invés de você estar divulgando o seu produto, né, o seu trabalho, você acaba acompanhando o trabalho de outras pessoas. E aí quando você vê, o tempo já passou, e aí você deixou de vender, deixou de divulgar o seu trabalho, né, atrair clientes e principalmente, né, se relacionar com o cliente que você já tem. E aí a escala das suas vendas, ela vai ficar muito prejudicada, e isso eu garanto para você, né? E dentro dessa, manter esse crescimento diário, também é muito importante buscar novos clientes, né? E de que forma? Por isso que essa rotina e o seu planejamento, ele é muito importante, para que você já tenha uma estratégia do que eu preciso fazer todo dia para buscar novos clientes. E de que forma eu consigo? Uma das estratégias que eu sempre usei muito nas minhas vendas para buscar novos clientes e que dá muito certo, evita certos investimentos, até de tempo. A cada cliente que eu atendia, eu conversava, analisava como isso, claro, se o seu produto é de qualidade e você fez um atendimento de excelência, né, proporcionando uma experiência extraordinária para o seu cliente, aí o que eu faço no final? Indicação, gente. Indicação é fantástico para você vender. Aí eu converso com o meu cliente e pergunto se ele gostou, se ele está satisfeito e se eu dei o meu melhor e a resposta for positiva, o que eu vou perguntar do meu cliente? Vamos dizer aqui o João, né? Seu João, tendo em vista que o senhor gostou do meu atendimento, o produto superou suas expectativas, e como eu sei, o senhor deve conhecer muitas pessoas, e pessoas do seu relacionamento que certamente também precisam desse produto.
Seria possível o senhor me indicar pelo menos 5 pessoas que eu possa entrar? E, gente, não é qualquer pessoa. 5 amigos seus, né? Amigos próximos, família. Por que que é importante isso? Porque no momento em que você entrar em contato, se for um amigo, amigão do seu João, né, um irmão, um parente do seu João, que o considera muito, e você entrar em contato e você disser, olha, o seu João, ele me recomendou apresentar esse produto para você. Ah, o João, ele confia no João, né? Ele gosta do João, eles são amigos, então ele vai te receber muito bem. Então, esse cuidado também, mas a gente vai fazer um outro vídeo falando especificamente como proceder nas indicações. Mas isso aí ajuda você buscar novos clientes. E a outra também é usar muito bem, né, todos os canais, né, que o cliente possa te encontrar. Que canais são esses? As redes sociais. Tu tem que estar presente nas redes sociais. Até o WhatsApp, só que dessa não é simplesmente estar presente. Como estar presente também faz toda a diferença. Como você está se comunicando, a abordagem no WhatsApp, por exemplo, a abordagem, não só a abordagem, mas a continuidade de uma conversa, a forma como você está apresentando o seu produto, o seu serviço, como você está se comunicando com o seu cliente. Isso faz com que você consiga conquistar novos clientes todo dia, que vai gerar a venda todo dia e o teu crescimento e principalmente aumentar a tua escala em vendas. Uma das coisas que eu identificava muito nos meus cursos, palestras, treinamentos que eu realizava, eu via muito a dificuldade que as vendedoras tinham de agregar produto para os seus clientes. Ela só queria saber de atender o que ele estava pedindo. Muitas das vezes, ela ficava com medo de oferecer outro produto. Como eu dizia, né? Como era um produto, teve uma situação que eu lembro bem, um produto que eles tinham que produzir, né? O produto era um produto que só vinha a receita, né? Farmácia de manipulação, por exemplo, e tinha que preparar o produto que o cliente estava querendo. Pronto, se preocupava em atender o que estava na receita. Entretanto, a loja, né, ela tinha diversos produtos que também a empresa vendia. E a vendedora, várias delas, né, tinham dificuldade de agregar outros produtos além do que estava na receita. E elas tinham medo, tinha vergonha, tinha receio de ficar oferecendo, como algumas chegaram a falar. Eu fico parecendo que eu estou empurrando um produto para o cliente. O medo, né? Até tinha medo de ficar caro a compra do cliente. Gente, se você tem medo, né, do bolso do seu cliente, fica com... Você não está vendendo para você. Você tem que aprender a vender para o teu cliente e não para o seu bolso. É ele quem vai pagar. O único cuidado que você tem que ter é identificar qual é a necessidade do seu cliente, o que é que ele verdadeiramente precisa, que muitas das vezes nem ele sabe que precisa. Até de acordo com o produto que ele está adquirindo, você consegue perceber para que serve o produto e junto a ele agregar outros que vão ajudar no processo, que vão agregar a qualidade, um acabamento. Então, como é que eu consigo isso? Focando no teu cliente, identificando quais são as reais necessidades. E isso se dá através de uma conversa, né, um diálogo com o seu cliente e você vai identificando. Mas o ponto principal é venda para o seu cliente e não venda para o seu bolso. E uma das coisas até que elas argumentavam, Giovanete, mas o cliente... ele só quer saber ele fica comparando muito preço. Porque o teu produto tá caro, lá no fulano tá mais barato, ele se preocupa com preço. Quando é que isso acontece? E isso eu conseguia desenvolver nela essa percepção de por que meu cliente está preocupado com o preço? Pode ter certeza disso. Se o cliente estiver preocupado somente com o preço, significa que você não está oferecendo para ele o que ele precisa. O que ele precisa? De benefícios. Ele precisa que as necessidades sejam atendidas. Ele precisa de atenção. E quando você não vende benefício, não vende qualidade, não vende a necessidade do cliente, aí você vai ficar numa guerra de preço. E quando entra na guerra de preço, o cliente chora pelo quê? Desconto.
é outra dificuldade que o cliente, que nós, né, que as vendedoras encontram, é o cliente que chora por desconto. E sabe quando também ele chora por desconto? Quando ele está levando somente o que ele está pedindo. Quando você... E uma técnica infalível para isso, gente, sabe o que é? Você parar para conversar com o seu cliente. Gente, quando eu digo isso nos meus treinamentos é impressionante. As meninas sempre falam, Giovanete, o cliente não gosta de ficar conversando, ele não quer ficar batendo papo. Claro, ninguém quer bater papo realmente. Agora, se você usa a ferramenta das perguntas poderosas, que perguntas poderosas são essas? Saber fazer a pergunta certa. Para que você estabeleça um relacionamento com seu cliente, é muito importante você primeiro fazer as perguntas abertas. Né? A gente vai fazer um vídeo aqui somente sobre perguntas. Né? Mas fazer as perguntas abertas para que o cliente responda de forma explicativa. E quando ele responder, gente, não fiquem aqui conversando com o teu cliente, mas aqui ouvindo, mas atento com o que o outro cliente que está entrando, com o teu colega está fazendo, é o telefone que toca, é você no computador, atenção zero para o seu cliente. Ele pode responder até a primeira, pode até ser que responda a segunda, mas a terceira ele já não vai responder, sabe por quê? Ele está falando com as paredes. Aí no final, ele vai dizer que está caro e ele vai chorar desconto ainda por cima. Lembre-se, gente, o desconto é o do teu salário, não sai lá do produto, não sai do teu salário, porque é menos valores na tua comissão. É você tirando do seu bolso para o cliente quando você dá desconto. Então, cuide do seu salário. Para você cuidar do seu salário, não dê desconto, agregue, escale as suas vendas. Mas para isso, você precisa se conectar com o seu cliente. Não esqueça, pessoas compram de pessoas. Então, conecte-se com o seu cliente e faça a diferença na vida dele. Nessa conversa com o cliente, na realidade, é uma investigação que você vai fazer do seu cliente para identificar as suas reais necessidades, para identificar o que é que o cliente verdadeiramente precisa. Muitas das vezes, em diversas situações, ele está pedindo uma coisa e quando você faz as perguntas certas na hora certa, você consegue tirar do seu cliente necessidades que às vezes nem ele sabe, como eu costumava falar para minhas colaboradoras, né? Tu tens que identificar a necessidade oculta do seu cliente, né? E ela costumava até dizer, mas dona Giovanete, eu mal consigo entender o que ele está pedindo, quanto mais a oculta. E como que a gente consegue isso? Analisando o seu cliente, né? Faz uma leitura do seu cliente, quem é, o que ele precisa. Dessa leitura que eu falo, é desde a apresentação pessoal, aliança, se é casado, se não é, né? Se tem filho ou não. Em cima dessas informações que você coleta, você vai fazendo as perguntas adequadas, né? E não é como um questionário, gente, tá? Não é ali perguntando isso, aquilo ou outro, depois, e agora, que eu gostaria de saber também. Não, é uma conversa com perguntas onde o cliente vai responder explicando e você vai interagindo com ele. Quando você conduz muito bem, né? Então, de acordo com o que o senhor falou, isso aqui acho que seria, com certeza, desculpa, né? Eu acho, não que a gente não usa, eu acho, é dúvida, né? Eu tenho certeza que este produto aqui vai agregar muito, vai ajudá-lo nisso, devido a isso. Você precisa ter segurança naquilo que você também está indicando. Você conduz de uma forma tão natural que no final, aí você já conduz para as perguntas fechadas, que só dá duas opções para o cliente usando a técnica do ou, né? O seu produto, o senhor vai pagar à vista ou vai passar no cartão? Técnica do ou. E ele vai escolher. Aí vai ser à vista, vai ser no cartão, pagamento no débito, no débito ou parcelamento. Pronto, você só está direcionando as opções de escolha dele e vai conduzir o seu cliente. Né? Conduza com ele, conversando com ele até o caixa, ele vai fechar a venda. Gente, não foram 1, 2, nem 5 vezes as minhas alunas dizendo, isso é verdade, eu experimentei, eu usei essa técnica. Você acredita que o cliente, quando ele estava saindo lá da porta, ele lembrou
Puxa, você nem me deu o meu desconto, hein? Ah, mas da próxima vez eu vou querer desconto. Aí ele sai sorrindo, ele sai feliz. Não teve desconto, comprou muito mais produto, como já teve uma aluna, gente, professora Giovanete, eu ia fazer uma venda de R$ 300, eu fiz essa conversa com o meu cliente, e a gente conversou tanto, a compra dele, no final, deu 980. Você acredita? E ele saiu todo feliz, eu não dei desconto. E foi um dos que disse lá no final, disse, ó, dá um abraço, hein? Tu não me deu desconto, mas da próxima eu vou querer desconto. Ela, não, pode contar, não tem problema não. Pronto, saiu feliz. Isso é uma conversa direcionada para a sua venda. Não é uma conversa que você vai fazer jogando conversa fora. Ah, ok, Giovanete, você falou dessa conversa, identificar o que o cliente precisa. Como eu faço, né? Como eu faço para saber o que o meu cliente precisa? Bom, primeiro ponto, antes de você, até para você saber que perguntas você vai abordar com seu cliente, de que forma você vai direcionar essas perguntas, é muito importante você conhecer o seu cliente. E o que é conhecer o seu cliente? Quem é que compra o seu produto ou o seu serviço? Né? Qual é o perfil? Gente, eu até costumo assim, faz um boneco do teu cliente. Né? Imagina aquele boneco, dá um nome para ele e direciona. Quem é que mais compra o meu produto? É homem ou é mulher? Qual é a faixa etária das pessoas que são desse meu cliente? Se for mulher, ok. Das mulheres, qual a faixa etária que se interessa pelo meu produto? Já tem uma ideia de idade. Por quê? Mais novo, normalmente, né, não é taxativamente, né, não é casado, mas pode ser casado. Agora, se for de uma certa idade, geralmente são casados e têm filhos, né? Faixa etária, o tipo de produto que você vende ou serviço, que área da cidade, né? A parte geográfica, religião, tudo isso, né? Os tipos de gosto, classe social, tudo isso, faixa de renda que a pessoa ganha. Então você já tem uma ideia dentro do perfil do teu cliente. E ainda tem mais. Para esse boneco que você vai criando, você já consegue imaginar quem é o teu cliente. Quando ele entra, você já imagina aquele boneco e dá um nome. Você também vai precisar relacionar as necessidades, relaciona pelo menos umas 10 necessidades desse cliente. Quais são as dores que esse seu cliente tem com relação a adquirir o teu produto? Que dores são essas? Aquilo que ele normalmente reclama, né? Quando vai adquirir o seu produto ou serviço. Dessa forma, você vai conseguir ter uma noção do que perguntar para o seu cliente para extrair mais informações e, a partir disso, você saber direcionar, agregar vendas, né? Direcionar o teu atendimento e pode ter certeza disso. Você vai gerar uma conexão impressionante com o seu cliente, que é o que nós chamamos de rapport, né? Ele vai se conectar com você. E lembre-se, antes do cliente comprar qualquer produto, ele primeiro compra você. Se ele não te comprar, você pode oferecer o produto que for, que ele não vai ficar interessado, porque ele não te comprou, porque não gerou conexão. Então, desta forma, você vai conseguir identificar o que o seu cliente precisa. E aí você fica preparado para escalar a cada cliente que entrar. E os teus resultados, eu lhe garanto, serão extraordinários. Por isso, é muito importante, né? É importante escalar com certeza. Que quanto maior for a escala, né? Quanto mais você escalar as vendas com o teu cliente, melhores e maiores serão os seus resultados. E aí você vai ver que quantas coisas vocês podem realizar. E isso eu posso garantir para vocês. Por quê? A minha experiência de venda já tem mais de 30 anos. Recentemente, eu vou até compartilhar uma história com vocês. Eu já gerenciei, né, uma grande rede de drogarias aqui em Manaus. E aí eu comecei a acompanhar alguns vendedores, né? Eu tinha vendedores lá que eram fantásticos. Tem um, eu não posso citar o nome, né? O João, ele vendia, ficava impressionada. Quando eu queria entender o porquê, tinha uns que tinham que se bater ali para atender vários clientes e tal.
e ele ficava na dele. Aí onde eu via a diferença de escala e crescimento. Tinha uns que tiravam plantão direto porque ele tinha que vender mais para mais clientes. E já o João não. Ele era tranquilão, ficava ali na dele. E o salário dele era maravilhoso. Era maravilhoso. E aí um dia eu comecei a acompanhar para ver essa diferença. Foi onde já a minha mente com relação ao crescimento e escala já se formou e se consolidou. E aí eu comecei a acompanhar o seu João. Quando ele atendeu, eu ficava próxima, era gerente. Aí ficava próxima acompanhando a venda dele. E aí via como ele se comportava enquanto ele não estava atendendo, nas horas de folga. Gente, era impressionante. Esse seu João, ele nas horas de folga, ou no intervalo de uma venda e outra, sabe o que ele fazia? Ele estava estudando muito bem um produto. Ele entendia, ele parecia na realidade, era drogaria, né? Parecia mais um médico. Ele lia a bula do medicamento, ele estudava. Tinha o Vademecum, que é de medicamento. Ele lia, estudava, estudava, estudava. E quando o cliente vinha, ele atendia o que estava na receita, ele conversava, ele se tornava tão... Tinha cliente que ele só fazia questão de ser atendido por esse seu João, porque ele se tornou amigo. É uma pessoa que passa confiança. E toda a venda dele, ele atendia sim o que estava lá na receita e agregava vários outros produtos. O cliente saía com a cesta cheia, ele acompanhava o cliente até lá no caixa, conversava, o cliente pagava, ele direcionava até a porta e o salário dele era maravilhoso, tranquilo lá o seu João. Enquanto que o outro, agitado, né? Vamos dizer aqui o José, né? O José, ele ficava ali preocupado se entrava mais cliente, ele queria atender mais cliente, ele tirava plantão direto, aí ele cobria o horário do outro, porque ele tinha que vender muito para ele conseguir ter um bom salário. E não conseguia perceber que se ele dedicasse esse tempo que ele estava correndo atrás de mais cliente em estudar mais, se dedicar mais, se preparar mais e se conectar mais com o seu cliente, o resultado dele seria muito melhor. Muito melhor. E eu acompanhei durante muito tempo. Entretanto, olha só, não basta somente isso. É preciso você também ter network para o teu crescimento ser constante, se preparar para o futuro, diversificar suas possibilidades e oportunidades. E o network, ele é fundamental para que você possa expandir as suas possibilidades, expandir os seus negócios, expandir as suas vendas e você só tem a crescer. E é isso que eu desejo muito a você, esse crescimento, né? Essa alavancada nas suas vendas e muito sucesso. Portanto, meus amores, esse foi o nosso encontro de hoje. Tenho certeza que se você seguir os conteúdos que aqui foi compartilhado, os teus resultados serão transformados e serão extraordinários. Beijo, até a próxima!